Bora falar então do maior time do Brasil. Estamos falando dele, do Corinthians. Corinthians contratou o Lucas Veríssimo, eu falei também ontem. Um grande jogador, um ótimo zagueiro, tem um ótimo tempo de bola, é um zagueiro que não é aquele zagueiro grosso, sabe? Sabe sair jogando, tem um bom passe também, tem bom lançamento. Acredito que vai ficar buscando a titularidade junto com, deve ser titular, Veríssimo e Murilo. Não acredito que ele vai colocar Lucas Veríssimo e Gil, apesar de que o Gil fez uma boa jogada, uma boa partida contra o São Paulo, né? Fez uma boa partida, estava bem, conseguiu. Não sei se foi porque provocaram muito ele também, né? Pode ser. Não o São Paulo, né? Rolou a provocação na torcida corintiana mesmo, que a galera pega no pé dele há um bom tempo. Então, eu acredito que por conta de ter um zagueiro mais pesado e um zagueiro mais leve, a lógica que o Luxemburgo deva usar deve ser o Lucas Veríssimo, que não ia deixar no banco, né? Trouxe o cara mó caro, sei lá o quê. Lucas Veríssimo e possivelmente Murilo. E aí, como temos três competições, o Gil vai acabar ficando com uma Sul-Americana, um jogo ou outro do Brasileirão também, para poder não desgastar demais o Lucas Veríssimo também. Então acho que vai ficar nessa mesclagem, essa rodagem aí da zaga. Não vejo o Lucas Veríssimo e o Gil jogando juntos, assim. Seria uma zaga muito pesada, apesar de ser uma zaga bem segura, né? Porque o Lucas Veríssimo ele não é um jogador tão jovem, assim, que nem o Murilo, por exemplo. Ele tem 30 anos, se eu não me engano, o Veríssimo. Então, ou é 28, 29, tá quase na casa dos 30, não é mais um jogador tão novo quando ele saiu aqui do Brasil, por exemplo. É, mas o problema do Lucas Veríssimo não é nem a idade em si, é que ele tem várias lesões, ele ficou um bom tempo afastado, ele ficou mais de um ano afastado de cirurgia, né, lá no Benfica, em 2021. Ele teve uma cirurgia no joelho, ele passou por um ano de recuperação, aí ele volta para se titular, já perdeu espaço, já perdeu tempo de jogo, até ele pegar a titularidade de novo, ficou um bom tempo para jogar e aí não conseguiu. Então ele sai do Benfica num viés de baixa de atuação, assim, né? Que a gente não via muito o Veríssimo atuando porque ele perdeu espaço justamente por causa da lesão. E agora é ruim pra gente poder ter essa amostragem, assim, né? Então, apesar de ser um excelente jogador, excelente zagueiro, o Lucas Veríssimo é monstro, tem essa questão física. Então, mais um jogador que o Corinthians traz que tem uma questão física também, entendeu? É complicado, né? Porque assim, eu acho que a contratação do Veríssimo foi boa, é empréstimo, né? É, tem umas coisas aí que sempre são estranhas no futebol brasileiro, né? No Corinthians também. Que o empresário dele é o Pitombeira, que é o mesmo empresário que é o do Luan, do Roger Guedes. O Roger Guedes tem nada a ver com isso, né? Mas é o mesmo empresário do Luan, por exemplo. Que aí o Luan sai do Corinthians, abre um espaço na folha salarial de 800k. Aí o empresário do Luan vai lá e traz o Lucas Veríssimo para ganhar 800k. Nossa, coube perfeito aqui no orçamento. Então, tipo, não sei, sabe? Tem coisas no futebol que a gente fica sempre com o pé atrás. E o Veríssimo é um jogador que se lesiona muito. Então talvez a gente vai conseguir ter a mesmo calendário, a mesma regularidade assim de que se esperava de um jogador nesse perfil com esse valor, né? Então não sei também, é muito incógnita. Acho ele um ótimo jogador, mas acredito muito que tem essa questão das lesões, tem a questão de o porquê que trouxe ele, né? Enfim. Mas ele pode estrear pelo Corinthians, já tá tudo certinho, regularizado. O departamento médico garantiu que não tem mais lesão, que tá totalmente recuperado, 100% pronto para estrear. É, Bom, agora é esperar, né? Vamos ver como que vai ser a disposição, como que vai ser para os próximos jogos, né? A gente tem alguns jogos importantes aí antes da decisão na Copa do Brasil. E eu acho que, pô, a zaga titular vai acabar sendo Veríssimo e Murilo, né? O Murilo tá numa ótima fase, né? Deu assistência no último jogo pro Renato Augusto e ele tá, tipo, tem bons desarmes, tem ótimos números. Apesar, como eu falei, do Gil ter feito uma boa partida, ele não vem bem, né? Uma partida boa, três, quatro ruim. Então, tipo, não é o que se espera de um zagueiro desse nível.
com o Gil, que tá muito longe de ser o Gil de 2015, né? Também já são 8 anos, mas a gente esperava que ele não desse tanta brecha, tanto espaço, assim. Tem muito gol do Corinthians que é erro de posicionamento do Gil, assim. Ele salva muitos lances na área, ele domina cabeceio, tem bom tempo de bola, mas ele não é mais o jogador que tinha aquele vigor físico para cobrir as ultrapassagens, enfim. O Veríssimo já é um jogador nessa pegada, 5, 6 anos mais novo que o Gil também, então isso faz diferença pra caramba. Beleza. Ainda o Lucas Veríssimo, temos também. Sim, É. Que pude ter a isso? oportunidade também de defender a nossa seleção. Que isso? Cara, Ah, tá. eu sou um Não. trabalhador. O videozinho. Vai selecionar o quê, parça? Vai selecionar nada, não. O Veríssimo vai meter gol de cabeça contra o São Paulo ainda no escanteio, você vai ver. Bom, continua falando do Corinthians. O Corinthians mantém ótimos números após data FIFA. Vamos conferir aqui na matéria do OneFootball. Então, realmente, assim, se você pegar o recorte só pós-data FIFA, os números do Corinthians melhoraram bastante. Porque antes, assim, num geral, os números do Lucha são bem ruins, né? Aproveitamento, jogos em casa, gols feitos, gols tomados. Não é um aproveitamento muito bom, assim, não, do Luxemburgo. Mas se a gente pegar o recorte só pós-data FIFA, aquela parada que teve de uma semana e pouco, mudou bastante, mudou bastante. Vou dar uma olhadinha aqui. Após a data FIFA, o Corinthians vive uma boa sequência de resultados na temporada e vem de uma invencibilidade de 6 jogos com 5 vitórias e um empate. Com isso, a equipe comandada pelo treinador Vanderlei Luxemburgo vem mantendo ótimos números em suas partidas. De acordo com o aplicativo SofaScore, que é especializado em estatísticas esportivas, desde a volta do futebol brasileiro após a data FIFA, o Timão soma 11 jogos com 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, mantendo um alto aproveitamento de 66,7% no período. Esse aproveitamento, geralmente aproveitamento de time de G4, assim, né? Tem time que bate campeão com um aproveitamento um pouquinho melhor só, assim, casa do perto dos 70, já teve campeão nesse aproveitamento também, na casa 60 e poucos. Então é um aproveitamento muito bom, né? Mas se a gente olhar o todo, o início do Vanderlei é bem ruim, né? São várias derrotas em casa. Agora que ele ganhou do São Paulo, ele tem mais vitórias do que derrotas, né? Ele tava com mais derrotas do que vitórias ao total, né? Então melhorou muito assim os dados do Vanderlei, especialmente depois dessa parada aí. E é o que os treinadores costumam pedir geralmente, né? Tempo para treinar, tempo para poder discutir as ideias, colocar aquilo que eles têm em mente, colocar aquilo em prática também. Então, realmente, assim, a gente vê na prática que um treinador, quando tem mais tempo para treinar, tem mais tempo ali para conseguir trabalhar a sua equipe, geralmente tem resultados. Jogadas ensaiadas que funcionam, lances que dão certo, gols que saem, vitórias que vêm. Então, tipo, depende muito desse tempo de treinamento que o nosso calendário não dá, velho. Nosso calendário brasileiro não dá tempo nenhum para os times se recuperarem, para os times conseguirem pôr em prática e treinar o que o treinador gostaria de treinar, né? Então, é importante a gente ter esse recorte no desempenho das equipes, né? Para conseguir entender o que os treinadores querem. As vitórias e derrotas, né, acontecem, o time não dá para ganhar todas, né? Aparentemente dá para perder todas também, não tô zoando. Não dá para ganhar todas, nem perder todas, mas é isso que vai ajudar o time a conseguir ter uns bons resultados e bons desempenhos. Então, são ótimos números depois da parada para data FIFA, né? Mas tem mais coisas, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Além disso, o Alvinegro Paulista também soma 14 gols marcados e apenas 7 gols sofridos. A equipe de Luxemburgo mantém uma média de 7 chutes para marcar um gol, que não é das melhores, mas é muito boa já, né? E. Cadê? E 18,1 finalizações para sofrer gols. Isso é muito bom. Então, o time tem que sofrer quase 20 chutes para tomar um gol. É assim, mostra que a gente conseguiu fechar muito bem as linhas e os times têm que arriscar cada vez mais de longe. A gente viu isso contra o jogo do São Paulo, por exemplo, que o São Paulo, dentro da área do Corinthians em si, não teve nenhum lance, só o do Arboleda que foi o escanteio, né, que cabeceou para fora, ou uma falta, não lembro, mas foi uma bola parada. Mas um lance que o São Paulo chegou tabelando ali, ou que fez uma triangulação e conseguiu
criar uma chance dentro da área do Corinthians, não teve, né? Geralmente, os times que estão enfrentando o Corinthians ultimamente estão tendo que arriscar de longe. Isso facilita, né? Porque o Cássio é um goleiro excepcional, tem bom tempo de bola, tem boa envergadura, então bola que é de longe, cara, ele dificilmente vai tomar gol. Dificilmente não, né? Já foi essa época que eu falava, não, pode chutar que o Cássio segura. Né? Os caras arriscavam de longe, eu falava isso, eu e meu irmão assistindo, não, é o Cássio, pô, pode chutar. Hoje eu já não tenho essa confiança de falar tanto assim, apesar do Cássio ainda ser, meu, excepcional, velho. É o maior da história, na minha opinião, do Corinthians, né? Não tem nem muita discussão na minha opinião. Mas é isso, então, pra tomar um gol, são quase 20 chutes, pô. É muita coisa, é muita coisa. E o Timão conta com a terceira maior invencibilidade atual dos clubes da Série A. Então, são 6 jogos de invencibilidade. Isso é muito legal também para ir dando cada vez mais moral pro time, né? O time vai embalando, vai ganhando. E desses 6 jogos, como a gente falou antes, são 5 vitórias, né? Então, pô, cada vitória vai embalando cada vez mais os times, né? Então, a sequência de invencibilidade é fantástica. O São Paulo tava bem seguro, né? Tava bem forte, porque tava vindo uma sequência invicta também. Então tem isso, né? Essa invencibilidade vai ajudar muito os times a ficar cada vez mais tranquilos, assim, né? Bom, vamos lá, mais uma coisinha aqui. Uma outra informação que o Corinthians recusou a proposta do time árabe por Guilherme Biro, né? O jogador de 19 anos, é uma joia da base do Corinthians, jogador de seleção brasileira também, né? Sub-20. Opa. Recebeu uma proposta de, cadê? 7 milhões de dólares, equivalente a 33 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos de Biro. No entanto, a diretoria do Timão optou por não abrir negociações e manifestou sua intenção de manter o atleta no elenco, né? Então, pô, os jogadores da Arábia, nos times da Arábia tem muito dinheiro, para os caras 7 milhões de dólares é nada. Trazer uma joia de 19 anos, assim, seria pros caras, pô, dinheiro de pinga, né? E legal ver o Corinthians não vendendo, não é o primeiro jogador que o Duílio segura. Apesar disso, isso é um mérito do Duílio, ele dos últimos presidentes do Corinthians, que fazem, a maioria deles fez muita merda de vender jogadores a preço de banana, vender jogadores, sabe, que o Corinthians não tem porcentagem, o Corinthians nunca tem porcentagem dos jogadores, é impressionante. É sempre 10, 20%, 50%, 60%, nunca o Corinthians tem mais de 70%, assim, tipo, é raríssimo, são raríssimos casos. E nessa gestão do Duílio, né, na atual gestão, isso melhorou um pouco, né? De segurar jogadores com potencial de venda e também de tentar melhorar essa porcentagem, essa fatia dos jogadores que o Corinthians tem. Ainda tem muito jogador que remanesce das gestões anteriores, com esses contratos que o Corinthians só sai perdendo, né? Que envolve vários empresários no meio, vários fatiados do jogador, né? Com várias pessoas, e o Corinthians acaba pegando uma fatia que poderia ser muito maior e não é. Mas enfim, apesar disso, não dá pra falar também que não vendeu jogador barato, né? Pô, pra trazer o Yuri Alberto, envolveu 10 jogadores na transação, jogador, tipo, o Robert Renan, velho. O Robert Renan, ele tinha o mesmo valor de mercado que o Yuri Alberto, basicamente. Mais novo, jogador de seleção também. Quase, o mesmo valor de mercado não, né? Mas, tipo, um valor de mercado parecido. Só que o Corinthians tinha o quê? 50% do zagueiro de 19 anos, cara. Então o cara sai da base do time profissional e o Corinthians, que é o time que formou o jogador, não tem mais 50% do treinado do jogador? Pô, isso é até uma sacanagem, né? Mas, ainda bem que não vai vender. Espero que o Corinthians consiga um valor muito melhor pelo Biro, que eventualmente vai acabar vendendo. Os jogadores assim que são muito destaque dos times e times que estão na pindaíba financeira vão vender, não tem jeito. São as joias do nosso futebol que saem e muitas vezes com um preço muito acessível para os gringos, né? Um preço muito barato para eles, pô. 7 milhões de euros, o cara pegar um jogador de 19 anos, né, que é tipo uma joia de uma base, não tira um jogador por 7 milhões de euros do PSG, do Real Madrid, do Barcelona, ninguém tira desses clubes, né? É claro que tem outras questões envolvidas, né? Não é só o nível, o peso da camisa, né? O nível do jogador, tem muita coisa envolvida. Mas é impressionante como o nosso futebol brasileiro tem esses pontos, né? Que
a gente não valoriza muito os nossos craques, nossas estrelas. Calma aí que a Corinha tá atrapalhando aqui, velho. O que você quer, Cora? O que você quer, Cora? Então bora. Falei do Biro. Outro jogador que aí sim que tá de saída, no caso, é o Christian Barletta. Ele deve ser emprestado pro Ceará, né? Nesse segundo semestre, jogar a Série B. Ele veio do São Bernardo, fez pouquíssimos jogos, então não dá pra falar nem bem nem mal dele. Eu vi ele 2, 3 vezes em campo. No São Bernardo ele jogou muita bola, né? Mas é outra forma de jogar, né? Pô, jogar no São Bernardo, pro Campeonato Paulista, time fechadinho, que aí tem um ponta rabisqueiro, assim, é outra forma de jogar, né? Então, tipo, tem um time lá atrás que já se fecha, né? Não toma poucos gols, sabe sair jogando e dá lançamento no moleque, o moleque correr. Então é diferente, né? Aí no Corinthians é outra forma de jogar, também joga um pouco assim às vezes, mas você só ser o cara que corre não te garante ficar no time, né? Então, pro Corinthians, ele não conseguiu render tudo o que poderia, assim. Acho que. Eu gostaria de ter visto ele jogar mais também, porque parece ser habilidoso. Só que, como eu falei, não tem nada pra falar muito assim dele, porque o cara não jogou, velho. Entrou poucos minutos, não jogou nem um jogo inteiro como titular. Então, sei lá, né? Não tem muito o que falar. E espero que no Ceará ele consiga fazer uma boa atuação, que consiga ter bons números, faça gols e, enfim. Se ela tá na Série B, fica mais fácil também, né? Série B, outro tipo de nível de competição. É... Mas é isso. Espero que dê certo, que faça uma boa passagem por lá e que volte mais valorizado pro Corinthians, velho. É isso que eu espero. Que ele tenha mais valor de mercado, né? Bom, além disso, falar uma coisa que tem a ver com o Corinthians, né? Que é o Luan. Ele deixou o nosso time não, o meu time, no caso, não sei se você tá assistindo é corintiano, mas ele deixou o Corinthians e foi recebido com muita festa ali pela torcida do Grêmio, né? Cara, beleza, eu acho que faz sentido, assim, sabe, pra ele, porque ele, na cabeça dele, ele deve se achar injustiçado, não sei, né? Mas eu acho que o Luan em si, cara, ele poderia ter sido muito melhor no Corinthians, poderia jogar com muito mais intensidade, com muito mais vontade, poderia ter feito mais gols, ser mais participativo, né? Cada gol do Luan, se eu não me engano, custou 7 milhões pro Corinthians, cara. Numa conta total, assim, né? Porque ele ficou. Foi mais de 7 milhões, porque ele ficou 5 anos no clube e fez 9 gols, né? É pouquíssimo. É claro que também não jogou por 5 anos. Ele ficou mais de 2, 3 anos afastado. Não, 3 não, acho que ele ficou uns 2 anos ali afastado. Mas ele não ficou como reserva porque estava jogando muito bem. Alguém foi lá e injustamente colocou ele como reserva. Ele foi escanteado, né? Então, enfim. E agora ele tá indo pro Grêmio. Pelo que eu vi, o salário é de 50k, né? Vai ganhar bem menos. Não é uma certeza também, né? Essa especulação na internet aí pode ser mentirosa. Mas o salário dele de 800k, a galera acertou. Não era mentira, não. Então tem isso, pô, tem isso. Acho que o Luan, ele é um ótimo jogador, assim, tipo, tem muita técnica, tem muita qualidade. Mas ele é um péssimo atleta, cara. O cara não tem vontade, não parece, assim, tipo, não parece que ele se importa com jogar ou não. Então eu espero que isso mude, né? No Grêmio, por ele, não pelo Grêmio, que o Grêmio tanto faz. Mas é isso, é isso. Luan está no Grêmio, ele foi recebido bem calorosamente ali pra torcida, se emocionou. E é isso que tem pra falar do Luan, velho.